Estamos em 2020 e lá se vão 25 anos desde a última vez que um time quebrou a hegemonia de títulos de Ceará e Fortaleza no Campeonato Cearense. Estamos falando do Ferroviário, que foi bicampeão estadual em 94 e 95, com um time que tinha o ataque ABC Coral, Acácio Batistinha e Cícero Ramalho, ele mesmo, além de nomes como o volante Nasa, que os vascaínos dos anos 90 certamente vão se lembrar. Vamos falar tudo sobre esse time depois da vinheta. Esse vídeo é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Acesse o link na descrição, baixe o aplicativo, diga lá qual é o seu time preferido e acesse as notícias, veja vídeos, veja o tempo real das partidas e várias outras funções especiais do aplicativo OneFootball. O Ferroviário, carinhosamente conhecido como Ferrão, é a terceira força do futebol cearense e vem se reerguendo aí nos últimos anos, tem conseguido alguns feitos, já nesse século teve feitos importantes. Verdade que teve o rebaixamento estadual em 2014, mas esse momento à parte a gente pode citar a bela campanha na Série C de 2006, quando o Ferrão meteu uma inesquecível goleada de 7-2 contra o Bahia. Também nacionalmente o título da Série D de 2018, que foi uma campanha empurrada pelo mascote Tutuba, que ficou conhecido no Brasil todo como o mascote ali, o vestido de tubarão, que fazia grandes estripulias, dançava como poucos mascotes, fazia coisas que poucos mascotes faziam. Infelizmente o Tutuba tem que fazer uma nota triste, que nesse ano, que ele foi um dos personagens mais marcantes do acesso do time, do título da Série D, ele acabou morrendo. O Rony Silva, que era quem vestia o personagem, encarnava o Tutuba, ele morreu num caso bem estranho, sofreu um acidente de trânsito e depois foi espancado por policiais, tem testemunhos, um caso bem nebuloso. Essa nota triste, mas o Tutuba inesquecível na memória da torcida do Ferrão. E também a gente pode citar duas belas campanhas na Copa do Brasil em 2018 e 2019. Em 2018 o Ferroviário foi responsável pelo momento mais impressionante da Copa do Brasil, quando estava perdendo de 3-0 do Sport na Ilha do Retiro até os 30 minutos do segundo tempo, buscou um empate 3-3 e venceu nos pênaltis. Em 2019, contra o Corinthians, numa partida única, o Ferroviário empatou, mas jogou melhor, essa é a verdade, num jogo que o Edson Carius se tornou um carrasco do Corinthians, fez seu nome nacionalmente aí, marcou 2 gols. O Ferroviário tem todos esses momentos de glória recentes, mas um título estadual não conquista desde 95. O bicampeonato cearense de 94 e 95 são os últimos 2 títulos dos 9 estaduais da história do Ferrão. E provavelmente o maior time de todos os tempos do clube. Prova disso é que em 2013, quando o Ferroviário completou 80 anos, a diretoria fez uma eleição para eleger os melhores de todos os tempos. E a gente, dos 11 jogadores desse time, 3 eram do elenco de 94, mais o treinador. Olha que o Ferrão tem muitos ídolos, um dos maiores deles é o Marcelo Veiga, o próprio, o que ficou famoso como treinador, comandando o Bragantino em diversas passagens. Foi um lateral histórico do Ferroviário que marcou o gol do título cearense de 88. Outro ídolo do time é Mirandinha, o primeiro jogador brasileiro a atuar no futebol inglês com a camisa do Newcastle nos anos 80. Isso para não falar do Mário Jardel, ídolo gigante do Grêmio, do Porto, outro nome histórico do Ferroviário, mas ainda assim, como eu disse, dos 11 melhores de todos os tempos eleitos pela torcida, 3 eram do time de 94 e mais o treinador. O volante Nasa, que depois foi para o Vasco ganhar 2 brasileiros da Libertadores de 98, o Meia Lima, que depois passou pela Roma e vários times do futebol italiano, o atacante Acácio, que depois passou pelo Vasco, e o técnico César Moraes, o Guri, que foi campeão cearense pelo Ferrão em 79, quando o time impediu o pentacampeonato do Ceará, e depois foi técnico de novo em 94. E olha que ainda ficou de fora dessa seleção o atacante Cícero Ramalho, aquele mesmo que assombrou a torcida do Vasco da Gama. Cícero Ramalho, que fora de forma e com 40 anos, foi o destaque do Baraunas de Mossoró, que eliminou o Vasco na Copa do Brasil de 2005. E foi um dos nomes mais importantes do Ferroviário no título de 94. O Ferrão naquele ano teve o ataque ABC Coral. Acácio era o A, Cícero era o C e o B era Batistinha.
Para ter uma ideia, o trio ABC junto fez 53 dos 81 gols que o Ferroviário fez em 37 jogos no Cearense de 94. O Ceará, vice-campeão daquele ano, fez 51 gols, ou seja, menos que Acácio Batistinha e Cícero Ramalho juntos. Para quem se assustou com esses números, vale explicar que o Campeonato Cearense naquele ano ocupou o calendário inteiro, a temporada inteira começou em fevereiro e acabou em dezembro. Foram 37 jogos, dos quais o Ferroviário perdeu apenas 3, marcou 81 gols e teve um saldo positivo de mais 55. Mas veja só, a campanha começou com 2 resultados ruins. Um empate fora de casa com o Guarani de Sobral e uma derrota para o Tiradentes, o Tigre da Polícia Militar. Mas apesar desses tropeços no campeonato estadual, desde o começo da temporada, o time do Ferroviário já dava amostras de que teria um grande ano, de que tinha um ataque matador, tanto que teve um amistoso lá numa brecha do calendário que o time ganhou por 4-0 do Fortaleza, um placar inesquecível e que a gente tem esse vídeo graças ao belo blog Almanac do Ferrão. E depois disso o time emplacou no Cearense também, tanto que ainda na primeira fase ganhou um clássico contra o Ceará, que era o atual campeão, e aplicou uma goleada de 6-0 contra o Calouros do Ar. Esse longuíssimo campeonato cearense tinha 3 fases, a primeira foi decidida em maio, o Ferroviário ganhou essa fase e com isso já garantiu presença na fase final do campeonato lá no fim do ano. Curiosidade dessa primeira etapa do campeonato é que os semifinalistas, além do Ferroviário, foram Itapipoca, Icasa e Guarani de Sobral. Ceará e Fortaleza ficaram de fora. O Ferroviário ainda era comandado pelo treinador Zé Dutra nessa época, mas mesmo garantindo presença na fase final tão cedo, não tirou o pé no segundo turno, fez também a melhor campanha do segundo turno do campeonato, mas aí acabou perdendo chegou inclusive a aplicar um 6-0 no Itapipoca, mas acabou perdendo na semifinal para o Guarani de Sobral e viu o Ceará ganhar a segunda fase do campeonato. A gente tinha então Ferroviário ganhando a primeira fase e o Ceará a segunda fase. Eram as duas grandes forças do estado e vale dizer que esse Ceará com o qual o Ferroviário media forças ali de igual para igual, foi vice-campeão da Copa do Brasil nesse ano de 94, numa final contra o Grêmio que até hoje a torcida do vovô chora, que foi prejudicada pela arbitragem. Ceará e Ferroviário eram os 2 grandes times daquele campeonato, mas ainda não tinham se encontrado numa final de fase. Na primeira fase, a final foi Ferroviário e Itapipoca, na segunda fase foi Ceará e Guarani de Sobral, e os 2 só foram então fazer a primeira decisão na final da terceira fase, quando o Ferroviário levou a melhor. O Fortaleza estava destoando dos rivais, acabou na 4ª colocação geral, inclusive até atrás do Guarani de Sobral, mas o primeiro mata-mata ali decisivo entre os 2, o Ferroviário ganhou, venceu também a terceira fase e na final do campeonato, com 0-0 no Castelão, conseguiu também, tendo melhor campanha, garantir o título cearense de 94. A gente deixa aí um trechinho de como o Globo Esporte contou essa história na época. Venceu o melhor. O título está em boas mãos para a alegria de uma pequena, mas vibrante torcida. Os corais ontem mostraram sua força. Quem acha que decisão só tem graça com Ceará e Fortaleza fazendo a final, é bom mudar de opinião. Quando o time está bem, a torcida do Ferroviário parece até que se multiplica. Em 95, o ataque ABC Coral se desfez, Cícero Ramalho e Batistinha deixaram o time, mas ficou Acácio e quem fez companhia para ele num ataque matador foi o Robério, que terminou como artilheiro do ano de 95 com 26 gols e o Ferroviário conseguiu ter números ainda mais impressionantes no bicampeonato. Foram 47 jogos nessa edição e o time perdeu só 4, fez incríveis 95 gols, quase 40 a mais do que o segundo melhor ataque, que foi o do Fortaleza com 58 gols. O Fortaleza, aliás, fez ali foi o segundo melhor ataque, né? Também tinha um time razoável, mas foi um saco de pancadas do Ferroviário, que durante a campanha ganhou 2 vezes de 3-0 do Fortaleza e mais uma vez de 4-0. Essas goleadas contra o Fortaleza são os clássicos mais lembrados desse estadual de 95. Dessa vez o Ceará, que ficou meio abaixo das expectativas, e a gente não teve clássico na final. O Icasa surpreendeu e venceu a primeira fase do Cearense, depois o Ferroviário venceu as 2 últimas, e a decisão então foi entre Ferroviário e Icasa. Até que teve gol na decisão, o Ferroviário marcou com esquerdinha, mas o juiz anulou por uma falta em cima do goleiro Banana, e com isso o Ferroviário, que
de novo teve um ataque histórico, aí 95 gols, acabou se sagrando campeão com um 0-0, mas isso não importa, bicampeão cearense pela primeira vez na história, o Ferroviário. E na festa desse bicampeonato cearense, a extinta TV Manchete entrevistou o Valdemar Caracas, uma lenda da história do Ferroviário. Naquela época, em 95, ele tinha 88 anos, viveu até os 105, morreu em 2013. O seu Valdemar, ele ajudou a fundar o Ferroviário em 1933 e foi treinador do primeiro título cearense da história do clube em 45. Com 88 anos, em 95, ele ainda resolveu cornetar o time no momento do bicampeonato cearense. Olha só o que ele falou. Ferroviário era para ter tirado esse campeonato de arrastão. Facilitou muito. Veio muita modificação, às vezes desacertada, mas nós não estamos aqui para condenar ninguém. Esse elenco bicampeão estadual é muito saudado, como eu disse, talvez o mais lembrado da história do Ferroviário. Tanto que agora, em 2018, quando o time ganhou a Série D do Brasileiro, teve um amistoso bem legal, né? Um jogo-treino ali amistoso entre os campeões de 2018 com atletas veteranos desse time de 94 e 95. E para terminar, uma coisa que, como São Paulino, não poderia deixar de reparar, estudando as fotos, aí, estudando os registros desse bicampeonato, eu reparei que o Ferroviário, né, que tem um uniforme bem parecido com o do São Paulo, né, o mesmo estilo, tinha também na época um fornecedor de material esportivo semelhante a pênalti, não sei dizer se era pênalti ou não, mas em fotos que consegui aproximar vinha escrito chute embaixo da marca, que era muito parecida com a da pênalti, e era patrocinado pela Douglas Imobiliária, que tinha ali um logo vermelho muito parecido com o da TAM, que patrocinava o São Paulo, né, bicampeão mundial na época. Então eu termino com um jogo de 7 erros. Veja se vocês conseguem adivinhar qual time aí que é o São Paulo, bicampeão mundial de 92 93, e o Ferroviário, bicampeão cearense de 94 95. Pelo uniforme é difícil distinguir. Eu peço a ajuda de você que conhece melhor a história do Ferroviário, quem viveu essa época. Se souber dizer se o fornecedor era pênalti, por algum motivo estava escrito chute embaixo do logo da pênalti, ou se era uma marca mesmo ali inspirada na pênalti, uma marca genérica, os uniformes ficaram muito parecidos. Para ser justo, em 97 eu achei uma foto do Ferroviário de 97, que aí sim o fornecedor de material esportivo era mesmo a pênalti. Fica o mistério, fica a nossa dúvida. Quem souber melhor, esclarece pra gente. E é isso, gente. Não precisa comentar só se você sabe essa informação. Fala tudo. Quem for torcedor do Ferroviário, se manifeste aí. Como a gente disse, o time vem numa crescente aí, ganhou a Série D recentemente. Tomara que cresça no cenário nacional e que volte a ter grandes feitos também no estado do Ceará. Volte a incomodar a dupla Fortaleza-Ceará, que tá tão bem, né? Mas é legal ter mais uma força no futebol cearense. É isso, pessoal. Comenta também qual estadual você quer que a gente comente aqui, que em época de estaduais a gente está relembrando aí times históricos. É isso, até a próxima.